Alô, amigos, eu sou João Deodete Carvalho, advogado, professor adjunto da Universidade Regional do Cariri, procurador público, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Piauí, mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul e titular do escritório DC Advogados e Consultores. Pessoal, vocês que se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, dê o seu like para que nós possamos nos fortalecermos aqui e podemos continuar com esse canal de comunicação entre o nosso escritório e todos vocês. Pois bem, nós tivemos hoje a promulgação de uma PEC, a PEC 107/2020, que modifica o calendário eleitoral de forma transitória, em função da pandemia, servindo única e exclusivamente para essas eleições, as eleições de 2020. Logicamente que, em função dessa circunstância especial, a PEC assegurou o exercício da democracia, o exercício do voto, a forma de se constituir o poder através da expressão livre da vontade popular, se restringindo única e exclusivamente a modificar prazos, adiar prazos de determinados procedimentos ainda não realizados a serem realizados. Sendo certo que todos aqueles atos eleitorais com conteúdo eleitoral vinculados à eleição de 2020 que tenham sido realizados ainda com base na norma constituinte anterior, elas continuam sendo válidas e são preclusas, não pode se repetir, elas continuam valendo com base na norma anterior. O que vai ser modificado em relação a prazos é apenas aquilo que está estabelecido de forma explícita na norma constitucional vigente. Pois bem, o próximo passo a ser levado a efeito são justamente as convenções partidárias e pedido de registro de candidatos, que também foi modificado pela PEC, ora aprovada e promulgada pela Emenda Constitucional número 107/2020. As convenções partidárias estavam previstas para acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto do ano em curso. Entretanto, a nova ordem constitucional determinou e ajustou que esse período vai de 31 de agosto a 16 de setembro. Então, esse prazo é o prazo que tem os partidos políticos para realizar as suas convenções tendentes à escolha de candidatos e à formação de coligações. Ressalvando que as coligações para as eleições de 2020 só serão permitidas no âmbito majoritário, não se permitindo coligação para as eleições proporcionais. Em seguida, o prazo final para o registro ou pedido de registro de candidatura, que terminaria no dia 15 de agosto, ele foi adiado para o dia 26 de setembro. Então, feitas as convenções, escolhidas as candidaturas, formadas as coligações, estes terão até o dia 26 de setembro para requererem à Justiça Eleitoral o registro dessas candidaturas. Por outro lado, ficam os partidos, e essa era uma decisão já do TSE, ficam os partidos autorizados, lógico que na forma estatutária de cada partido, as convenções para a escolha de candidatos e a formulação de coligações poderão também ser feitas de forma virtual, se assim as condições do local, do município requererem, ok? Portanto, é a partir
do pedido de registro de candidaturas, que nós começamos, portanto, a partir do dia 26 de setembro do ano em curso, após o final do prazo para registro de candidaturas, que se inicia o período de propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral será feita na forma como prevista na norma e nas resoluções do TSE, portanto, não tenha sofrido qualquer alteração por conta dessa emenda constitucional. Logicamente que depois vamos a conversar especificamente em outro vídeo sobre a questão da propaganda eleitoral. Essa é uma fase que requer muito cuidado com relação à questão da propaganda eleitoral, a não se configurar uma série de ilícitos que possam gestar e possam trazer para os candidatos e as coligações dissabores no âmbito da justiça eleitoral, com multas pesadas, com multas pesadíssimas. Portanto, a se observar de forma rigorosa que a propaganda eleitoral, que se iniciará a partir da data supramencionada, ou seja, a partir do dia 26 de setembro, ela deverá ser feita com obediência ao primato estabelecido, tanto na norma eleitoral quanto no regramento disposto nas resoluções do TSE. Por enquanto, como houve adiamento das convenções eleitorais, nós ainda nos encontramos num período de pré-campanha. Vocês podem ver que tem um vídeo nosso aí no nosso canal, tratando de todos os lineamentos legais que estabelecem a forma como pode ser levado a efeito a questão da propaganda eleitoral. Outro aspecto relevante a ser levado em consideração, e com previsão também na emenda constitucional número 107/2020, é a questão da prestação de conta de candidatos relativas ao primeiro e segundo turno. Estas deverão ser apresentadas até o dia 15 de dezembro de 2020. A Justiça Eleitoral, que por vez essa Justiça Eleitoral deverá publicar a sua decisão de julgamento até o dia 12 de fevereiro de 2021. Portanto, nós temos que termos uma estrutura contábil muito boa para que nós tenhamos já no dia 15 de dezembro todas essas prestações de contas de candidatos relativas tanto ao primeiro turno quanto ao segundo turno já confeccionadas e prontas para serem apresentadas à Justiça Eleitoral. Por outro lado, a diplomação dos candidatos eleitos deverá ocorrer até o dia 18 de dezembro em todo o país. Também uma modificação estabelecida pela emenda constitucional 107/2000. Outro sim é de se dizer que a nova emenda constitucional estabelece que o Tribunal Superior Eleitoral fará as adequações das resoluções que disciplinam ou que disciplinaram o processo eleitoral de 2020, com ajuste nas normas referentes aos prazos, para fiscalização e acompanhamento de programas de computador utilizados nas urnas eletrônicas, para processo de votação, apuração e totalização de votos. Vamos aguardar uma resolução do TSE que vai tratar especificamente disso. Também deverão, por força do adiamento e por força da emenda constitucional, deverão ser feitas atualizações nos procedimentos relativos a todas as fases do processo de votação e apuração das eleições, e processamento eletrônico também de totalização dos resultados para adequá-los ao novo calendário eleitoral. Além disso, a emenda constitucional permite ao TSE fazer mudanças nas regras relativas à recepção de votos, justificativas, auditorias e fiscalização no dia da eleição, inclusive quanto ao horário e funcionamento das sessões eleitorais e a distribuição dos eleitores no período, de maneira a propiciar
a segurança sanitária necessária a todos aqueles que vão participar do processo eleitoral. Então, vê-se que, além do que já está estabelecido pela emenda constitucional, ao Tribunal Eleitoral foi atribuída algumas prerrogativas que deverão serem materializadas através de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Ela também confere, logicamente, ao TSE solicitar ao Congresso Nacional a marcação via decreto legislativo de datas alternativas de votação em município cuja situação sanitária aponte para risco nas eleições. Entretanto, não pode ultrapassar o dia 27 de dezembro de 2020. Bom, suponhamos que nós tenhamos uma situação muito grave em determinado município. Então, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, verificando essa situação, requerer ao Congresso Nacional que faça, através de decreto legislativo, ou estabeleça, através de decreto legislativo, uma data alternativa que possibilite a realização das eleições sem perigo para todos aqueles que participam do processo eleitoral. Logicamente que está dito lá que essas datas alternativas não podem ultrapassar ao dia 27 de dezembro. Portanto, são, de forma rápida e resumida, essas modificações trazidas para datas nas eleições de 2020. Portanto, os partidos políticos, volto a chamar a atenção, ficarão autorizados a realizar por meio virtual, mesmo que não haja previsão estatutária, mesmo que não tenha previsão estatutária nisso, eu acho que a grande maioria dos partidos, ou quase nenhum partido, tem essa previsão. Você poderá formalizar a sua convenção através de forma virtual. Quero chamar a atenção para a questão também dos prazos de desincompatibilização. O que diz a norma é que, na data da publicação da emenda constitucional, na data da publicação desta emenda, os prazos que tiverem a vencer serão computados considerado a nova data de realização das eleições de 2020. Aqueles que ainda teriam prazo para se desincompatibilizar deverão observar, logo após a publicação da emenda constitucional, que esses prazos serão realizados em função do adiamento das eleições. Se já houverem sido vencidos os prazos para desincompatibilização, serão considerados preclusos e, portanto, vedada está a sua reabertura de prazo para desincompatibilização daqueles que não o fizeram na data prevista pelo regulamento, pelo lineamento normativo anterior. No próximo vídeo, nós vamos tratarmos especificamente de propaganda eleitoral, já com vistas ao período estabelecido por esta emenda constitucional. Se inscreva aí no nosso canal YouTube.